Boa noite. Cidades de Minas continuam em alerta com a sucessão de ocorrências de chuva. Outras 3 pessoas morreram nessa tarde em Ibiruçu, distrito de Mutum, no Vale do Rio Doce. 2 homens e uma criança foram soterrados no deslizamento de um barranco. O número de mortos e desaparecidos levados pelas águas neste período chuvoso já chega a 14. Desabamentos e quedas de árvores também exigem atenção máxima em áreas de encostas e no trânsito, com vias interditadas. Em Belo Horizonte, onde a chuva não dá trégua, teve um prédio interditado no bairro Camargos, deixando 40 famílias desalojadas. Um deslizamento de terra atingiu um outlet que fica na BR-356, derrubando a parede de uma loja e causando tumulto na rodovia. Vias de comunicação entre bairros importantes da Zona Sul foram bloqueadas por quedas de árvore e poste. As informações detalhadas você vai conferir ao longo desta nossa edição. Os vereadores de Belo Horizonte que aprovaram um aumento para os próprios salários numa votação relâmpago que durou segundos nessa quarta, alegam que foi justo. A nossa equipe esteve na Câmara e ouviu esta e outras dos nossos parlamentares. Nas ruas, a aprovação do aumento repercutiu muito mal. É um absurdo, né? No mínimo, uma indecência, né? Eu tô indignada, ué. Com 25 votos a favor, os parlamentares aprovaram o reajuste dos salários para o próximo mandato, além da remuneração do novo prefeito, Alexandre Calil, e dos secretários municipais. De acordo com os vereadores, assim como no último reajuste em 2012, o valor foi baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do ano anterior. Desta vez, se for sancionado pelo prefeito Márcio Lacerda, o aumento será de 9,3%, subindo os salários de pouco mais de R$15 mil atuais para R$16.435. Índice acima dos reajustes que a maioria dos trabalhadores recebeu neste ano, que não acompanharam a inflação, incluindo o dos funcionários da própria Câmara. Como todo trabalhador, como todo prestador de serviço, e a inflação de nosso país obriga os vereadores a reajustarem. Se não houvesse esse reajuste, os salários voltariam aos patamares de 2008, 2009. A recomposição inflacionária, eu acho que ela é justa pelo trabalho, por tudo que dedica o vereador à cidade de Belo Horizonte, eu acho justa. Eu acho que cada político ele tem que ter consciência do que ele faz aqui com dinheiro público. Eu estou com a minha consciência muito tranquila. Economizei bastante nesses 4 anos e pretendo continuar deste mesmo jeito nesses próximos 4 anos que a gente vai estar aqui para trabalhar. 8 vereadores não compareceram à votação. 7 foram contrários ao reajuste. Acho que é inconveniente, não é momento oportuno e não condiz com aquilo que a população hoje pede. Pede, muito pelo contrário, respeito com os salários em todas as instâncias. Não só respeito, tem muita gente reduzindo os salários, né? Em várias câmaras já vimos isso. Em Itapecerica, no centro-oeste do estado, a repercussão negativa fez com que vereadores voltassem atrás na aprovação do projeto de lei de aumento dos salários deles. A Denise Guerra traz os detalhes. De acordo com o ofício, 7 vereadores que votaram para reajustar os próprios salários e também a remuneração do prefeito, vice e secretários municipais solicitaram que o prefeito devolva ou vete este projeto de lei. O texto aprovado reajustaria os salários em 7,38% a partir de janeiro do ano que vem. Assim, os vereadores passariam a receber R$ 5.311. O prefeito, R$ 14.942. O vice, R$ 7.969. E os secretários municipais, R$ 4.687. Agora, com o pedido de veto ou devolução do projeto, os salários para a próxima legislatura continuam os mesmos deste ano, ou seja, sem aumento. A chuva que cai sem parar na capital deixa moradores de algumas regiões apreensivos. Famílias de 2 bairros ficaram desesperadas com o desabamento de muros que interditaram um condomínio e fecharam a rua. Parte da rua do bairro Tupi, região nordeste da capital, foi interditada. Em frente ao que restou do muro, a família de Dona Lourdes, de 69 anos, ainda estava assustada, mas aliviada. Foi um susto enorme, você não tem ideia. Né? O bom é que não machucou ninguém, não machucou criança, com tanta criança que tem. Mas eu não imaginava que um muro desse tamanho ia cair daquele jeito na chuva.
O muro de arrimo na frente da casa caiu durante uma chuva forte. A escada da entrada do imóvel também desabou. 10 pessoas estavam no local no momento e ficaram ilhadas. Desceu tudo, acabou. Não tem como a gente entrar. Aí o bombeiro precisou tirar a gente pelas casas do fundo, né? Tirou a gente em tudo e avisou, olha, não entra porque a casa está com risco, né? A gente não sabe como está a situação da estrutura da casa. Técnicos da Defesa Civil avaliaram o local, colocaram uma lona para evitar mais deslizamentos e orientaram a família a passar a noite na casa de parentes. A gente vai dividir, arranjar uma casa aí, vai cada um lugar, um pouco de gente para cá, um pouco para lá. Do outro lado da cidade, aqui no bairro Camargos, região noroeste da cidade, foi o muro de arrimo de um condomínio que cedeu. 40 apartamentos de 2 blocos foram interditados. Ainda sem saber o que fazer, muitos moradores estavam no estacionamento recebendo orientações da Defesa Civil. Era grande a tristeza e a indignação. Tem 15 dias que a gente fez um telhado, ficou em mais de R$7 mil e agora vai tudo por água abaixo. O asfalto do estacionamento acima do muro afundou e o local também foi isolado. Agora esperar ações corretivas, ações mitigadoras em caráter de urgência. O condomínio foi entregue aos moradores há apenas 1 ano e meio. Meu filho vem aí, meu sonho está todo dentro desse trem aqui. Eu não ganhei nada aqui não, eu trabalho. Honestamente, eu acredito que Deus é fiel e vai honrar cada um dos seus filhos. Tempo indeterminado, somente quando houver estabilidade e segurança para a habilidade dos moradores. A construtora responsável pelo condomínio disse que providenciou a remoção das famílias para um hotel que está prestando a assistência necessária aos moradores. A empresa também está com uma equipe dedicada a esclarecer as causas do ocorrido. E um deslizamento de um barranco atingiu o BH Outlet, que fica na BR-356, no bairro Olhos d'Água, em Belo Horizonte, nessa tarde, derrubando a parede de uma loja e causando pânico. O local estava cheio e as pessoas correram para o lado de fora. Estas imagens mostram o tumulto em frente ao centro de compras e na rodovia. Houve pânico e teve gente que compartilhou o alerta pelas redes sociais. É o fim da picada, shopping desabando, Leroy Merlin. Outra informação de transtorno causado pela chuva, compartilhado pelas redes, foi o da queda de um poste que causou a interdição da rua Patagônia, no Sion, importante via de comunicação entre bairros da zona sul da capital. No entorno da Patagônia, alguns moradores ficaram sem energia, mas o serviço já foi restabelecido. Segundo a CEMIG, o poste será recolocado amanhã. E mais cedo, o galho de uma árvore que cedeu com a chuva bloqueou totalmente a rua Estevão Pinto, no bairro Serra, zona sul de BH, no começo dessa tarde. Eu passava por lá e registrei. Olha só, o galho envergou sobre a via, que é de trânsito intenso e liga os bairros Mangabeiras e Serra aos funcionários, indo da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida do Contorno. Com essa interdição, neste ponto aí, o tráfego foi desviado para a rua Miguel Abras, obrigando os motoristas a pegarem a rua Pirapetinga, que tem mão contrária da Estevão Pinto. E isso complicou o trânsito todo na região. Policiais militares controlavam o fluxo de veículos no local. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que teve árvore caída na Nossa Senhora do Carmo e vamos falar de estragos em outras cidades. Funcionários do Centro de Saúde da Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, cruzaram os braços hoje por falta de condições de atendimento aos pacientes. Por todos os cantos da unidade, o que mais se via eram goteiras. Na sala de vacina, a situação era esta. Tá lamentável, tá intolerante. Olha o tanto de trem que tá perdendo. Misericórdia, olha. As goteiras deixaram ainda a recepção, os corredores e consultórios alagados. Segundo os funcionários, a prefeitura sabia desses problemas desde setembro, mas nenhuma providência foi tomada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os problemas na estrutura foram provocados por uma pedra que teria sido atirada no telhado. O conserto já foi iniciado, somente os pacientes que já estavam na unidade foram atendidos. As consultas programadas vão ser reagendadas. A previsão é de que o serviço volte ao normal amanhã. 6 carros foram furtados de uma agência de veículos no bairro Ipiranga, região leste da capital. Câmeras de segurança gravaram a ação de pelo menos 3 bandidos.
O estacionamento da loja, que fica na Avenida Cristiano Machado, está lotado quando os ladrões entram após cortar os cadeados do portão. Um deles, de blusa vermelha, caminha tranquilamente pelo espaço e observa bem os carros. De outro ângulo, dá para ver outros 2 homens entrando nos veículos. Um deles leva o carro facilmente. O outro parece não conseguir fazer o veículo funcionar. Sai e segue para outro. Tira um objeto do caminho e também leva o carro. A câmera da porta da loja registrou ainda um outro homem que parece esperar pelos comparsas. 6 carros foram furtados. Segundo o proprietário, eles eram de terceiros e estavam no local para venda. Não é a primeira vez que isso acontece aqui na capital. Essas concessionárias têm que ficar mais ligadas nisso. Até o momento, ninguém foi preso. Os estragos provocados pela chuva levaram a Prefeitura de Ribeirão das Neves a decretar hoje a situação de emergência. Além do local onde o asfalto cedeu numa rodovia, um caminhão caiu matando 4 pessoas. A cidade tem outros pontos críticos. 400 desabrigados estão alojados em escolas. O perigo se instalou na LMG 806. Neste ponto, o barranco cedeu, arrastou galhos e plantações e ocupou uma das faixas. Mais à frente, na mesma rodovia, um buracão já destruiu a metade da pista. E aqui no bairro Porto Seguro, a principal avenida está completamente interditada. Há um buraco enorme. A tubulação não suportou o volume de água da chuva. A cratera se abriu nesta quarta-feira e mudou a rotina dos moradores. Minha esposa perdeu o serviço no dia, mas agora eu tô morando com meu pai por causa disso aí. A única passagem que resta aos moradores também está caindo. É esta ponte que liga os bairros União e Porto Seguro. Aqui a tubulação também não suportou a chuva e o asfalto está cedendo. O trânsito já está em meia pista. Se caiu essa parte aí, ninguém sai do bairro mais não. O buracão onde o caminhão caiu na madrugada dessa quarta-feira está ainda maior, segundo o Corpo de Bombeiros. Na parte da tarde, o poste de iluminação pública foi engolido e puxou a fiação. 3 vítimas foram encontradas mortas. Agora os militares procuram por uma criança que também estava no veículo. Tendo visto que o nível do rio baixou, então estamos fazendo a busca aí às margens, no leito do rio, levantando as matas, as curvas do rio, onde possivelmente o corpo foi jogado pela força da água. Ao todo, a Defesa Civil registrou 200 ocorrências por causa da chuva em Ribeirão das Neves nos últimos dias. 250 casas e 25 escolas foram atingidas. 400 desabrigados estão em escolas. As salas de aula viraram quartos e pontos de doação. De alimento, roupa, calçado, fralda, leite, material de higiene pessoal, material de limpeza. Então nós estamos precisando de todo tipo de donativo que puder ajudar a comunidade. Eu perdi minhas coisas, quase tudo. Perdi guarda-roupa, colchão. Eu moro há 13 anos, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer, né? Assistimos aqui a madrugada, a água indo dentro de casa, o povo não podendo sair, a gente não podendo entrar dentro das casas para poder tirar o povo. Então, assim, quem tem assim coração, ajuda mesmo, entendeu? Doações para a população de Neves podem ser entregues na Defesa Civil, na rua Valdemar José Alves, 250, no bairro Status, lá na cidade de Ribeirão das Neves. E mais problemas provocados pela chuva. Dessa vez, a maternidade municipal de Contagem. O temporal nesta madrugada inundou boa parte do prédio. O primeiro andar ficou todo cheio d'água. No banheiro de um dos quartos, chovia pelo teto, escorrendo pela parede. Todos os quartos alagados, as paredes estão todas estouradas, vazando. Nem mesmo o elevador escapou. A garagem também foi atingida pela inundação. Por causa desses problemas, todos os atendimentos foram transferidos para outras alas. O prédio foi inaugurado no início deste ano e agora, depois da última noite, os funcionários têm medo de que esse teto não suporte mais a chuva. A Secretaria de Saúde de Contagem informou que houve o rompimento em um cano de água no segundo andar do Centro Materno Infantil. A Defesa Civil avaliou que a estrutura do prédio não foi comprometida. Disse ainda que a unidade está realizando os partos de emergência normalmente. Os demais atendimentos estão sendo encaminhados para outras unidades. A construtora responsável pela obra do prédio já foi acionada. E uma árvore caiu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na zona sul da capital.
As faixas da direita da via no sentido Savassi foram interditadas, complicando o trânsito. Pelo menos 2 carros foram atingidos. Não há informações sobre feridos. Veja agora como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o estado. As áreas de instabilidade perdem força no sudeste do país e o sol volta a aparecer em grande parte de Minas. Ainda há possibilidade de chuva isolada em algumas áreas. Em BH, mínima de 16 e máxima de 26 graus. A temperatura fica entre os 19 e os 32 em Campina Verde. Varia dos 15 aos 29 graus em Pouso Alegre. Em Montes Claros, os termômetros oscilam entre os 21 e os 28 graus. E em Viçosa, mínima de 17 e máxima de 25. A gente volta já com prisão de PMs em BH. 2 soldados da Polícia Militar foram presos nesta madrugada na região leste de Belo Horizonte por suspeita de ameaçar e extorquir moradores. Eles negaram o crime e disseram que foram ao local atrás de um assaltante. Os soldados de 25 e 33 anos foram presos nesta casa que fica no bairro Boa Vista. Os moradores do imóvel chamaram a PM porque a casa deles foi invadida. Quando as viaturas chegaram ao local, os militares descobriram que os supostos invasores são policiais que trabalham no 33º Batalhão, em Betim. Um com uma arma .380, com o cano adulterado e com também uma preparação para receber um supressor de ruído, um silenciador. E também uma .40 na posse do outro policial militar. Eles, policiais militares, alegam que estavam nas imediações do local quando foram abordados por um indivíduo numa tentativa de assalto. Anunciaram se tratar de policiais militares e foram atrás desse indivíduo que adentrara esse local. Os moradores da casa contaram que foram ameaçados pelos soldados. É importante frisar que eles não estavam de serviço. Entrado nesse lote, ameaçado o indivíduo, solicitando a quantia de R$3.000, solicitando armas, solicitando drogas, inclusive solicitando que fossem comercializadas munições calibre 12 e que voltariam num outro momento para a arrecadação desse dinheiro. Um outro homem de 33 anos que estava neste carro com placa adulterada foi detido numa rua próxima à casa. Ele disse que conhece os soldados presos e reafirmou a história contada por eles. Confirmou que estava com os policiais e também confirma essa história narrada pelos policiais da fuga, da tentativa de assalto. Localizados alguns materiais, inclusive o cano original da pistola 380 que estava de posse de um dos militares. Também uma sacola com 10 munições calibre 12, 2 coldres e 2 celulares. Depois do intervalo, o Hospital da Baleia precisa de ajuda para vencer a crise que levou à redução do número de leitos e readequação de atendimento. Descaso em uma estação de ônibus em Contagem. A denúncia da nossa telespectadora Elaine Rodrigues, que gravou um vídeo reclamando da buraqueira na pista que dá acesso ao terminal da Rua Nilo. Os coletivos não conseguem desviar. Olha o estado das ruas em frente à estação Rio Nilo, em Contagem. Olha o que os motoristas e os passageiros têm que enfrentar. Nenhuma providência tomada. É um absurdo. Faz dias que está assim. E com essa chuvarada não tem nem jeito de consertar. A Prefeitura de Contagem alegou exatamente isso, que as chuvas fortes dos últimos 3 dias têm prejudicado os trabalhos de operação tapa-buracos, que está prevista em vários locais da cidade. Informou que já enviou uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos à estação da Rua Nilo para realizar esses reparos na via. 58 milhões de reais é a dívida do Hospital da Baleia em Belo Horizonte. Por causa da falta de recursos, a instituição deverá reduzir quase 50% dos leitos para o ano que vem. A diretoria vai readequar os atendimentos também. Poucos serão mantidos. Referência em tratamento oncológico há 70 anos, a instituição passa por uma enorme crise financeira. Segundo a direção do hospital, o problema se instalou devido aos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, 85% dos procedimentos.
Para se ter uma ideia, uma diária por leito no CTI pediátrico tem custo fixo para o hospital de R$ 2.230, enquanto o SUS repassa apenas R$ 800. Uma política que seria de inclusão social na saúde, que é o SUS, infelizmente ele não se concretiza na prática. Então, o que isso representa? Hoje, os hospitais filantrópicos devem ao sistema bancário e a fornecedores 22 bilhões de reais. Então, esse é um problema crônico e crítico no país inteiro. A dívida com fornecedores e financiamentos bancários feitos para garantir o atendimento dos pacientes já chega em 58 milhões de reais. Com isso, para 2017, a instituição informou que vai ter que reduzir o número de leitos em 47%. Apenas atendimentos a pacientes com câncer, os que fazem hemodiálise e crianças que sofrem com lábio leporino continuarão os tratamentos. As demais especialidades, as cirurgias eletivas, as cirurgias de baixa e média complexidade e as consultas estão suspensas por absoluta falta de condições de continuar enquanto não houver um aporte de novos recursos, algum subsídio por parte do poder público que nos ajude a continuar a nossa missão. Ano passado foram realizados 500 mil procedimentos no hospital. A gente vê, na maioria dos casos, que muitas pessoas que é do interior saem da sua cidade para buscar recursos nesses que tem mais, né? Agora chega numa situação que chega em desespero, que seu filho não pode ser atendido, fica difícil. Se você adoecer em casa, você tem a baleia, então traz você aqui na baleia, cuida de você, entendeu? E se não tivesse tratamento, quantas pessoas podem até morrer? Você pode ajudar os pacientes que precisam do Hospital da Baleia doando seu troco ou a quantia que quiserem em lojas da rede Araújo de drogarias e no supermercado Zepa. Os recursos arrecadados por meio dessas campanhas representam cerca de 10% da receita do hospital e têm sido essenciais para cobrir parte dos custos de tratamentos financiados pelo SUS. O Jornal da Alterosa hoje fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. A gente volta amanhã. Até lá. Boa noite para você.